Senhor Jesus, amém? Com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. E os irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa, né, estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor Jesus, porque requer muita responsabilidade e obediência do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje eu me rendi ao tablet pela primeira vez. Ô Senhor, me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Glória. Essa palavra que Deus colocou no meu coração não vai ser uma palavra longa, tá bem? Só para estar avisando. Mas foi uma palavra que tocou no meu coração e me confrontou. Né? E quando a palavra confronta, o negócio é forte. Mas é uma palavra que está acontecendo nos dias atuais. Não vou chorar, em nome de Jesus, Pai. Não deixa eu chorar, Pai, por favor. E essa palavra eu pedi para Deus, eu falei assim, eu fiquei sabendo que eu ia pregar dia 11, né? E eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar com a tua igreja? Né? Aí Deus falou assim, primeiro eu vou falar contigo, depois você fala com a minha igreja. E quando a gente foi pro acampamento, né, que teve o acampamento ali da UMADEF, eu e ele, então, em um propósito ali muito forte de oração, e Deus aí nós já tá sensível à voz do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, fala comigo o que o Senhor quer falar com a tua igreja, né? Enquanto aquele acampamento estava acontecendo, nós fez uma fogueira que estava perto de uma praia, entre aspas, né? E aí, nessa fogueira, veio uma irmã que eu conheci recentemente, inclusive muito usada por Deus, e a gente começou a conversar sobre como a igreja está nos últimos tempos, como ela tem se esfriado, né? E ela me mostrou os jovens louvando ao Senhor e ela falou assim, será que é só isso que nós temos para oferecer para o Senhor Jesus? Será que são só louvores da boca para fora? Não que os jovens estavam louvando com a boca para fora, mas eu entendi o que ela quis dizer. Será que são só esses momentos bons que nós temos para oferecer para o Senhor Jesus? Será que não é mais? Será que o Senhor Jesus não quer mais de nós? O que ela quis dizer com isso? Sacrifícios a Deus, renúncias a Deus, sabe? E a gente começou a conversar sobre isso e ela falou algo muito interessante que me levou à palavra de hoje. Ela falou que estava conversando com uma menina, a qual eu não sei o que eles estavam debatendo, que ela falou assim, não, mas eu já estou salva, porque eu creio em Deus. Eita glória! Aí ela abriu lá, né, para a menina, e essa passagem, ela fala muito sobre em João 3:36. João 3:36 vai dizer, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquela pessoa tinha interpretado esse versículo de uma maneira errada. Por quê? Deus vai falar aqui, né, João vai falar que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então não é somente nós cremos em Deus, crer em Deus, mas nós temos que agir conforme essa fé. E através disso, Deus colocou um tema sobre isso, que é princípios inegociáveis. Muitas das vezes, nós falamos que cremos, né, muitos jovens, ela provou ali para mim, né, que tinha muitos jovens naquele local que cria em Deus, mas não fazia por onde, né? E nós sabemos que nós estamos num tempo de muita guerra constante. E eu não falo de guerra física, eu falo de guerra espiritual, porque o inimigo sabe que está voltando aquele que nos prometeu uma vida eterna. E muitos jovens estão somente crendo da boca para fora. Muitos jovens estão subindo aqui no altar, pregando, louvando da boca para fora. E eu te pergunto, o que você tem louvado, o que você tem pregado, você tem colocado em prática? Glória, glorifique. Aí Deus falou comigo, o que você, Isabela, tem louvado, o que você tem pregado, você tem colocado em prática? E por um momento, a gente quer falar, não, Senhor, eu tenho colocado em prática sim, mas a verdade é que eu não tinha colocado em prática ainda. Eu não posso ser hipócrita e chegar aqui e falar para vocês que eu tinha colocado em prática, sendo que eu não colocava em prática. Não também que eu era totalmente errada, mas Deus fala que o morno não serve. Ou você é frio ou você é quente. E Deus me confrontou. Eu vou falar sinceramente aqui. Às vezes nós brincamos de ser crente na casa do Senhor.
brincamos com a palavra de Deus. Deus, Ele te chama para um propósito maior. Sabe, eu planejei aqui pregar essa palavra, mas Deus tem falado para você, se tem algo que você tem feito, que Deus tem te incomodado, falando que não está certo. Oh, não queira cair na mão de Deus. Não queira cair na mão de Deus. Uma coisa é certa que meu pai falou: se você cair na mão do inimigo, tem quem te tire. Mas se você cair na mão de Deus, não tem quem te tire. E Deus me confrontou naquele dia que ela falou aquela palavra para mim. Porque tem muitas pessoas que têm cargos na igrejas grandes, tem cargo na igreja grande, mas que só crê de boca para fora. Acha que só porque crê será salvo. É muito grande. Mas hoje Deus está te chamando para nascer de novo. Se você levantou a sua mão e pediu para Deus nascer de novo, se você levantou a sua mão no dia e falou assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, nasça de novo, vive na vontade de Deus. Não seja hipócrita, não seja. É melhor você confessar o seu pecado do que você viver uma vida de mentiras, para que naquele grande dia Jesus também falar para você, falar assim: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Jesus, Ele te chama para um nascer de novo. Ele te chama para você não negociar os teus princípios. Eu não sei o que você tem visto, eu não sei o que você tem falado, eu não sei o que você tem profetizado sobre a sua vida. Mas Jesus, Ele fala: não negocie os teus princípios. Nós estamos vivendo uma vida, infelizmente, uma vida morta. Uma vida que muitas das vezes nós deixamos passar a rotina, deixamos passar os estudos. Mas você tem visto o detalhe? Você tem visto Jesus cuidando em cada detalhe sobre a sua vida? Jesus, Ele tem te livrado de várias coisas que você nem imagina. E você sequer tira um tempo com Deus no seu dia para agradecer a Deus? Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida fragmentada. O que significa uma vida fragmentada, Isabela? Uma vida que são dividida em partes. Uma parte eu dou para a família, uma parte é para os amigos, uma parte é para o culto, uma parte é para a escola, uma parte é para Deus. Mas no reino de Deus, as coisas que fazemos não devem ser fragmentadas. Elas devem ser interligadas. Interligadas a quem, Isabela? Interligadas em Deus. Em tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Aonde você for, as pessoas têm que ver sim o diferencial em você. Muitas das vezes nós ficamos com medo de se aparecer demais. Mas Jesus, Ele fala... Mas Paulo, ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entra em um lugar que está numa guerra espiritual, como a Ellen falou no trabalho dela, todo mundo via o brilho do Espírito Santo nela. E é isso que as pessoas têm que ver em você, o brilho do Espírito Santo incendiando aonde você vai. Eles vão olhar para você e vai dizer: aquela pessoa é diferente, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. Porque você não segue as leis que é imposta sobre este mundo. Você segue a lei do céu. Aleluia! Glória a Deus! Eu peço para que os irmãos abrem as suas Bíblias em Mateus 7. Aleluia! Glória! Mateus 7, versículo 26 ao 27. E enquanto Deus estava falando sobre as pessoas que têm uma vida fragmentada, Ele me levou nesse versículo que Ele vai dizer: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Jesus, ele fez uma comparação que aqueles que somente escutam a palavra de Deus, mas não a praticam, é como alguém que constrói a sua casa na areia. Pronto, eu fui pesquisar mais a fundo para saber. Aquele que constrói a casa na areia, como que é o projeto na casa na areia e como que é um projeto na casa, construir uma casa na rocha. E eu pesquisei falando assim: quais são os desafios de construir uma casa na rocha? E a internet me deu esses seguintes desafios que depois nós vamos debater para o mundo espiritual. Que é:
a escavação difícil. Para a gente ter uma casa firme, tem que ter uma base. E como a base está na rocha, tem que ter uma escavação muito, profunda. E essa escavação demora muito, muito mesmo. Segunda coisa, tem um custo muito elevado, porque você tem que pedir permissão, que normalmente as rochas estão nas áreas mais isoladas. Então você tem que pedir permissão. Os materiais são mais, como pode dizer, resistentes. Então são materiais que custam mais caro. Terceiro desafio, adaptação do projeto. Muitas das vezes, quando a pessoa quer construir uma casa na rocha, ela vai ter que adaptar muitas coisas e largar de muitas coisas, porque tem que respeitar, o que está ali no projeto e da natureza. Então tem que respeitar. Então tem muita adaptação do projeto. Quarta coisa, infraestrutura, que é a água e o esgoto. Então, para fazer esse... Esqueci o nome agora, mas é caneamento que fala? Pronto. É muito difícil. A última coisa é o isolamento térmico, porque as rochas, elas podem fazer ficar frio e também pode fazer ficar quente. Então, são muitos desafios, mas as vantagens dela já leva a pessoa a querer ter uma casa na rocha, que é a estabilidade estrutural, durabilidade e proteção contra enchentes. Agora, se a gente for comparar construir uma casa na rocha e construir uma casa na areia, com certeza construir uma casa na areia é muito mais fácil. Tem poucos custos, literalmente tudo aqui é mais fácil. Porém, a manutenção tem que estar sempre fazendo manutenção, e isso vai acabar que no futuro seja mais caro. Por mais que a pessoa olhe e fale assim, ali é mais barato, ali é mais acessível, mas no futuro, se a pessoa não fazer a conta ali de cabeça, ela vai ver que é mais caro construir uma casa na areia por conta das manutenções que vai ter que sempre fazer. E o que a gente leva isso para o mundo espiritual? Que muitas das vezes Deus nos chama para um propósito. Ele fala, filha, eu tô te chamando para isso, isso e isso. E a gente vai ter que largar a mão de muitas coisas. A gente vai ter que esperar muito em Deus, porque construir uma casa na rocha requer muito tempo. E aí que entra a espera em Deus. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que o Senhor tem te chamado, mas espera em Deus, porque vai acontecer. Mas é no tempo dele, é na vontade dele. Aqui, no mundo material, vai falar sobre a adaptação do projeto. Muitas das vezes nós vamos ter que confiar em Deus, no projeto dele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então confiem nele, pois ele sabe o que ele faz. E com certeza, depois que você renunciar a muitas das coisas, deixar Deus tomar conta do projeto, com certeza a durabilidade vai ser maior. E a proteção contra as coisas do mal será também, com certeza você vai estar protegido, você pode ter certeza. O que eu quero dizer com isso? Jesus está te dizendo, confia nele. Confia nele. Eu não vim aqui hoje pregar, como eu posso dizer? Pregar gritando, porque muitas vezes eu faço isso. Mas hoje é uma reflexão que serviu para mim também e vai servir para o resto da minha vida. Confia nele. Recentemente, em nome de Jesus, vou tentar não transparecer muito, mas recentemente eu tenho passado por uma prova muito grande. A Severiana pregou uma quinta, que ela falou assim que as pessoas da igreja também passam por guerras e lutas, E às vezes a gente não percebe. E eu tenho passado por uma prova muito grande, porque na fase da adolescência, nós cristãs, nós devemos que renunciar muitas das coisas. E eu renunciei a algo que para mim não seria possível. Mas Deus, ele é tão misericordioso e ele te dá força para renunciar, sabe? Eu me via dependente de algo que estava contaminando já a minha fé, estava roendo a minha fé. E eu tive que largar isso para conseguir viver os projetos de Deus. Eu não sei o que você tem que renunciar, eu não sei o que você tem que deixar, mas eu sei que você tem algo para deixar. E Jesus, ele fala, deixe em minhas mãos. Eu não sei o que o inimigo tem colocado sobre a sua cabeça. Eu não sei o que o inimigo tem te confrontado. Mas hoje Jesus, ele te dá autoridade para repreender todas as vozes. Muitas das vezes, por muito tempo, eu deixei o inimigo dominar a minha mente. Com o que, Isabela? Com ansiedade, com crise de pânico. A minha última crise que eu tive foi
na escola, isso foi ano passado. E o inimigo, ele mexe tanto, ele trabalha tanto no campo, né, que é a mente dele, que a batalha espiritual, ela é na mente. E ele trabalhou tanto na minha mente, ao ponto de eu ficar com crise de ansiedade e achar que eu ia morrer. E isso tudo eu dentro da igreja. Pra você ver que o inimigo, ele não quer saber se você tá dentro ou fora da igreja. Se você der uma brecha pra ele, ele vai entrar. E na escola, eu estudando normalmente, e eu comecei a sentir umas dores de cabeça. Nessas dores de cabeça, eu achava que eu ia morrer. E eu comecei a passar mal, eu começava a conversar com uma colega do lado, e ela falava assim, Isabela, você tá ficando doida já. Eu falei assim, eu não tô falando sério, eu comecei a perder a visão. E quando a gente tava descendo as escadas, eu teve um quase desmaio, eu não desmaiei totalmente, mas eu caí no braço da minha amiga assim, e fui levada para uma sala. E fui pro hospital. Quando chegou no hospital, eu tava bem. Então, assim, o inimigo, ele tinha trabalhado na minha mente de uma maneira muito forte, sabe? Porque eu tava dando liberdade para ele. Não negocie os teus princípios. Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes eu negociei os meus princípios com Deus. Eu deixei o inimigo dominar a minha mente. Isabela, eu não tô te falando que negociar princípio é você mentir, é você... Não é isso que eu tô falando. Por mais pouco que seja, qualquer coisa que você escute, a música que você escuta, o que você assiste, isso tudo influencia. Isso tudo diz se você negocia os seus princípios ou não. Só como posso dizer? A decisão de você tomar, de assistir um filme que não é de Deus, e o que é de Deus, é algo que você está negociando o seu princípio. Algo que você fala que é de Deus ou não é de Deus, você vai estar negociando os seus princípios. Então, tudo que você vai fazer vai estar te colocando à prova ali. Porque tem uma nuvem de testemunha que te cerca. Por muitas das vezes, quem nunca aqui já fez algo de errado e você fala assim, ué, mas você não era crente, você não era... Então, assim, tudo vai estar sendo contado ali na prova, vai estar sendo escrito no livro das obras. Então, não negocie. O que Deus está querendo falar contigo hoje é não negocie os teus princípios, sabe? Eu fiz um monte de anotação aqui, mas o que Deus quer dizer para você é não negocie os teus princípios. Parece ser simples, mas na prova é difícil. Mas você tem que entender que quem está contigo é maior do que tudo que está aqui. Tudo que está aqui. É o que o inimigo sempre tenta deixar a gente mais fraco, sempre tenta deixar a palavra mais fraca. Mas uma coisa é certa, se você tem fé, se você a praticar e ouvir a palavra de Deus, com certeza o inimigo ele não vai poder ter o poder sobre a sua alma. Então assim, faça como Jesus, que foi tentado no deserto. Pratique a palavra de Deus enquanto o inimigo está te afrontando. Diga ao inimigo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só se for a ordem de Deus. Viva na vontade de Deus, construa sua casa na rocha, que o resto Deus cuida. Ainda não tenho todas as bênçãos que Deus me prometeu, mas eu creio que eu vou tê-las. Eu creio que eu vou tê-las, porque eu estou sim debaixo da palavra de Deus e não tem ninguém a que me tire, porque eu decidi não negociar os meus princípios. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Hoje você sairá daqui com autoridade para dizer para o inimigo que você não vai negociar os teus princípios. Hoje você sairá daqui sensível à voz de Deus. Hoje você sairá daqui com vontade de orar a Deus. Hoje você sairá daqui sentindo a presença do Senhor Jesus e com o poder de quebrar todas as correntes que o inimigo tem tentado colocar sobre a sua alma. Foi uma palavra que não foi planejada. Eu confesso que foi planejado aqui, mas agora o que saiu daqui não foi planejado. Mas o que eu quero te dizer, simplesmente não negocie a tua fé. Não negocie. Não retroceda. Não deixe que o inimigo te confunda. Confunda ele. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora chamar a Ellen Souza, que nós vamos estar louvando um louvor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Muitas guerras já venci,
Pra chegar até aqui, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só Deus sabe. Inimigos vi cair, até uma ave Deus abrir. Eu vivo de milagres, e somente as mãos de Deus pra fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Aleluia, agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.